Eu sou o professor Adilson, professor de Química, e este é o canal Química da Hora. Inscreva-se no canal, dê um joinha. Vamos começar a aula. Nós vamos falar sobre concentração de soluções. Concentração molar ou molaridade. Fórmula de concentração molar ou molaridade. Então, concentração molar é igual número de mols ou quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume da solução. O número de mols ou quantidade de matéria é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Então, substituindo o N1 na fórmula, nós vamos ter que a concentração molar é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, nós temos a fórmula de concentração molar. Se eu quiser achar a massa molar do soluto, passo ela multiplicando a concentração molar. A concentração molar que está multiplicando desce dividindo. Então, nós vamos ter que a massa molar do soluto é igual à massa do soluto dividido pela concentração molar vezes o volume. Se eu quero achar o volume, eu passo o volume multiplicando junto com a concentração molar. E a concentração molar, que está multiplicando o volume, desce dividindo. Então, eu vou ter que volume é igual à massa do soluto dividido pela concentração molar vezes a massa molar do soluto. Se nós quisermos achar a massa do soluto, é só pegar a massa molar do soluto, que está multiplicando o volume, e passar ambos para o outro lado multiplicando a concentração molar. Então, nós vamos ter que a massa do soluto é igual ao volume da solução vezes a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Unidades de concentração molar ou molaridade. Mol por litro, molar, ou a gente pode utilizar apenas o símbolo M, indicando a unidade. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura, e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução 0,25 mols por litro de cloreto de sódio, NaCl. Vamos calcular e ver qual a alternativa correta para essa questão. Essa é a fórmula da concentração molar. Foi dado a concentração molar de 0,25 mols por litro de solução de cloreto de sódio NaCl. Ele quer saber qual é o volume da solução. A massa molar do NaCl a gente vai ter que calcular, já que o problema, a fórmula pede. A massa de soluto de cloreto de sódio é de 117 gramas. Então, vamos calcular a massa molar do NaCl. Massa atômica do sódio é 23, do cloro 35,5. Então, a massa molar do NaCl é 1 vezes o sódio, Na, mais 1 vezes o cloro, Cl. Então, a massa molar do NaCl é igual, o Na vale 23, Cl vale 35,5. Então, 23 vezes 1 dá 23, 35,5 vezes 1 dá 35,5. Então, vamos fazer a soma. A massa molar do NaCl é igual a 58,5 gramas por mol. Então, a massa molar nós já calculamos. Então, nós temos a concentração molar de 0,25. O volume é o que nós desejamos. A massa molar do NaCl nós calculamos, 58,5. E a massa foi dada pelo problema, a massa do soluto. Então, vamos substituir na fórmula.
A massa do soluto 117, a concentração molar 0,25, a massa molar do soluto, que é o NaCl, 58,5. Então, 0,25 vezes 58,5 vai dar 14,625. 117 dividido por 14,625 vai dar 8 litros de solução de cloreto de sódio. Portanto, a alternativa correta é 8 litros. O metal mercúrio, Hg, é tóxico. Pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro de mercúrio. Qual é a massa aproximada em miligramas de mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml dessa água? Dado: a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. Vamos calcular e ver qual é a alternativa correta. A massa do soluto é o que o problema quer, em miligramas de mercúrio. O volume, 250 ml. A massa molar do mercúrio, 200 gramas por mol. E a concentração molar, 5,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro de mercúrio. Uma observação. A concentração molar, que é dada em mols por litro, a unidade de volume tem que ser litro. Né? Então, como o problema deu em ml, nós vamos ter que converter para litro. Então, converter o volume de ml para litro. 1000 ml equivale a 1 litro. Então, 250 ml, x. Vamos fazer a regra de 3 simples. 1000 vezes x igual a 250 vezes 1. Então, 250 vezes 1 dá 250. O 1000, que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, vou ter 250 dividido por 1000, que vai dar 0,25 litros de solução. Então, nós já convertemos o volume de ml para litros. Então, o volume que nós vamos utilizar é o 0,25. 250 a gente não vai mais utilizar, tendo em vista que nós já convertemos ele para litro, porque a fórmula exige em litro. Substituindo na fórmula, o volume é 0,25, a concentração molar 5,0 vezes 10 a menos 5 e a massa molar do mercúrio 200. Então, nós vamos multiplicar o 0,25 por 5 por 200 e repetir na resposta o 10 a menos 5. Então, vai dar 250 vezes 10 a menos 5 gramas de mercúrio. Vamos converter o volume de grama para miligrama, que é o que o problema pede. Então, 1000 miligramas equivale a 1 grama. 250 vezes 10 a menos 5 gramas, x miligramas. Vamos aplicar a regra de 3 simples. X vezes 1 igual a 1000 vezes 250 vezes 10 a menos 5. X vezes 1 é x. Vou multiplicar o 250 por 1000 e repetir na resposta o 10 a menos 5. Então, vai dar 250.000 vezes 10 a menos 5. Aqui eu posso correr a vírgula que está aqui depois do zero, 5 casas para a esquerda. Então, vai virar 2,5, o x é miligrama, de mercúrio. Então, a resposta do problema é a letra D, 2,5. Calcule a concentração em mols por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Dados: a massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Bom, vamos calcular e ver qual é a alternativa correta. A massa do soluto, que é a glicose, 18 gramas. O volume, 1 litro, já está em litro. A massa molar da glicose, 180 gramas por mol.
e ele quer saber qual é a concentração em mols por litro. Então, vamos aplicar aqui na fórmula. Tá? A molaridade é igual à massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Vamos substituir na fórmula e resolver. Massa do soluto, 18. Massa molar do soluto, 180. E o volume, 1 litro. Então, 180 vezes 1 dá 180. Então, 18 dividido por 180 é igual a 0,1 mol por litro de glicose. Portanto, a alternativa correta é a letra A, 0,1. O ácido tartárico C4H6O6, conservante, usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração em quantidade de matéria de ácido tartárico em um refrigerante é 0,175 mols por litro, qual é a massa de ácido utilizada na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante? Bom, vamos calcular e ver qual é a alternativa correta. A fórmula de concentração molar é esta. Foi dado a concentração molar, que é 0,175 mols por litro de ácido tartárico, C4H6O6. O volume de 100 mil litros já está em litros. A massa molar do C4H6O6 nós vamos ter que calcular, não foi dada, e a fórmula pede esse valor. E a massa do ácido tartárico é o que ele quer, a massa do soluto. Então, vamos calcular a massa molar para o ácido tartárico. A massa atômica do carbono é 12, do oxigênio 16, do hidrogênio 1. Então, a massa molar do C4H6O6 é igual a 4 vezes o carbono, mais 6 vezes o hidrogênio, mais 6 vezes o oxigênio. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Então, nós substituímos aqui na fórmula. Agora, vamos calcular. 4 vezes 12, 48. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 16, 96. Somando isso, nós vamos ter que a massa molar do C4H6O6 é igual a 150 gramas por mol. Então, nós já calculamos a massa molar dele. Então, nós temos todos os valores que a fórmula pede e vamos calcular a massa do soluto. Então, substituindo na fórmula, o volume 100 mil litros, a molaridade, a concentração molar 0,175 e a massa molar do soluto, que é o ácido tartárico, 150. Calculando isso, vai dar 2.625.000 gramas de ácido tartárico, C4H6O6. Só que o problema, ele vai pedir isso em toneladas. Então, vamos converter para tonelada. Então, convertendo a massa de grama para tonelada, 1 milhão de gramas equivale a 1 tonelada. 2.625.000 gramas, x toneladas. Vamos aplicar a regra de 3. 1 milhão de gramas vezes x, igual a 2.625.000 vezes 1. 1 milhão passa dividindo. Então, nós vamos ter 2.625.000 dividido por 1 milhão, que vai ser a massa do soluto, que é o ácido tartárico, igual a 2,625 toneladas. Portanto, a resposta correta é a letra E. Sabendo-se que a massa molar do lítio é 7,0 gramas por mol, a massa de lítio contida em 250 ml de uma solução aquosa de concentração 0,160 mols por litro de carbonato de lítio é... Bom, vamos calcular e ver qual das alternativas que é a correta. Bom, concentração molar é 0,160 mols por litro de carbonato de lítio. Fórmula Li2CO3.
Essa é a fórmula da concentração molar. O volume igual a 250 ml. A massa molar do lítio é 7. E a massa é o que ele quer saber, a massa de lítio. Bom, a concentração molar foi dada do carbonato de lítio, né? Então, nós vamos ter que, para usar na fórmula, a massa do soluto, que é o que ele quer, né, nós vamos ter que achar primeiro a massa do carbonato de lítio, para depois, no final do problema, a gente achar a massa de lítio. Então, o problema deu a concentração do carbonato de lítio, deu o volume da solução de carbonato de lítio. Então, falta a gente calcular a massa molar do carbonato de lítio. Então, vamos calcular. Calcular a massa molar, massa atômica do lítio é 7, do carbono é 12 e do oxigênio 16. Então, a massa molar do carbonato de lítio, Li2CO3, é igual a 2 lítios mais 1 carbono mais 3 oxigênios. Então, substituindo a massa atômica na fórmula, o lítio vale 7, o carbono vale 12, o oxigênio vale 16. Então, 7 vezes 1, 7, 1 vezes 12, 12, e 3 vezes 16, 48. Então, vamos somar. Somando, vai dar 67 gramas por mol de carbonato de lítio. Eu preciso que o volume esteja em litros, porque a concentração molar é mol por litro. Então, na fórmula, eu não posso ter litro e ml. Eu tenho que ter os dois com a mesma unidade de volume. Então, nós vamos converter 250 ml em litros. Então, convertendo o volume de ml para litro, 1000 ml equivale a 1 litro, 250 ml equivale a x. Vamos fazer a regra de 3. 1000 vezes x igual a 250 vezes 1. O 1000 está multiplicando o x, passa dividindo. 250 dividido por 1000 vai dar 0,250 litros. Então, nós já achamos o volume em litro. Concentração molar é igual a 0,160 mols por litro de carbonato de lítio. O volume, 250 ml. Nós já calculamos ele em litros, então não vamos mais usar o volume em ml. A massa molar do carbonato de lítio é igual a 67 gramas por mol. O problema forneceu a massa molar do lítio. E o problema quer a massa do lítio. Bom, nós primeiro vamos calcular a massa do carbonato de lítio, porque é o que nós temos de dados. Nós temos a concentração molar do carbonato de lítio, nós temos o volume da solução de carbonato de lítio. Nós achamos a massa molar do carbonato de lítio. Então, nós temos todos esses dados para achar a massa do carbonato de lítio. Depois, a gente calcula a do lítio. Então, primeiro vamos calcular a massa do carbonato de lítio. Vamos substituir na fórmula. O volume é de 0,250, a concentração molar 0,160 e a massa molar 67. Lembrando, tudo isso daqui é do carbonato de lítio, não apenas do lítio. Então, a massa de carbonato de lítio é de 2,68 gramas. Então, nós acabamos de calcular a massa do carbonato de lítio presente nessa amostra. Nós sabemos que a massa molar do carbonato de lítio vale 67 gramas por mol. A massa molar do lítio vale 7. Então, carbonato de lítio, 67 gramas, que é a massa molar. Cada carbonato de lítio tem 2 lítios presentes. Então, 2 vezes o lítio, porque agora a gente quer calcular apenas o quanto de lítio que nós temos aqui, e não do carbonato de lítio. Então, eu quero só saber do lítio.
Então, eu sei que na fórmula do carbonato de lítio, que tem massa molar de 67 gramas por mol, eu tenho 2 de lítio. Então, cada lítio vale 7 gramas por mol. Como aqui nós temos 2 mols, 2 vezes 7. Tá? Então, dá 14. Agora, vamos ver para 2,68 gramas de carbonato de lítio, quanto de lítio nós temos? Vamos fazer a regra de 3. 67 está para x, 67 vezes x, é igual a 2,68 vezes 14. O 67 está multiplicando, passa dividindo. 2,68 vezes 14 vai dar 37,52. Dividido por 67, então vai dar aqui 0,56 gramas de lítio. Então, só de lítio temos 0,56 gramas, que era o que o problema pedia. A massa de lítio, portanto, a alternativa correta, A, 0,560 gramas. Um bom estudo e espero ter ajudado. Sou o professor Adilson e este é o canal Química da Hora. Se inscreva no canal e assista às outras aulas.